Uma noiva abandonada ainda merece ser amada? A pergunta vinha de um repórter, e a sua voz parecia atravessar a multidão, tocando o coração de Isabela Duarte. Sentada em sua cadeira de rodas, ela olhou ao redor, sentindo o peso de todos os olhares sobre ela. Os flashes das câmeras estouravam no ar, iluminando seu rosto, mas ela não sentia nada além de um vazio profundo. Ela estava ali, abandonada no dia que deveria ser o mais feliz da sua vida, sem saber o que fazer, sem saber como seguir em frente. Como o amor que ela acreditava ser eterno podia ser despedaçado de forma tão brutal? Isabela tinha 28 anos e estava prestes a se casar com Rafael, o homem com quem ela pensava que passaria o resto da vida. Eles estavam juntos havia quase 5 anos, e ele sempre havia sido tão carinhoso, tão dedicado, mas, naquele dia, tudo desmoronou. Rafael havia desaparecido, não apareceu para o casamento, e, em um ato de total indiferença, enviou uma mensagem dizendo que não conseguiria seguir adiante. Ele não podia mais viver com uma mulher que não conseguia andar. Ele não podia mais amar alguém tão diferente. O vestido de noiva de Isabela estava impecável, uma obra-prima de renda e seda branca. Ela o havia escolhido com tanto cuidado, imaginando como ele ficaria nela, quando, ao lado de Rafael, ela caminharia até o altar. Mas agora, tudo parecia em vão. Ela olhou para as flores ao redor, o altar decorado com perfeição, e tudo parecia vazio, sem significado algum. O casamento havia sido desfeito, antes mesmo de começar. A dor de Isabela era insuportável, uma dor que ela não sabia como expressar. Como ela poderia ser deixada tão facilmente? Como poderia alguém que prometeu amá-la em qualquer circunstância simplesmente desistir dela porque ela não conseguia mais caminhar? Isabela havia sofrido um acidente há 2 anos, uma queda que a deixou paralisada da cintura para baixo. E, embora Rafael tenha sido seu companheiro durante sua recuperação, no momento em que ela mais precisava, ele a deixou. O peso da rejeição a afundava cada vez mais. Ela sentiu uma raiva crescente, mas também uma tristeza profunda. Como uma mulher pode ser rejeitada dessa forma, por algo que não pode controlar? Mas ao mesmo tempo ela sabia que não tinha culpa. Ela não pediu para ter a vida que tinha agora. Ela não pediu para ser paralisada, mas ela também não merecia ser abandonada. Isabela sabia que o amor verdadeiro não deveria ter limites. Ela estava sozinha em um mar de olhares de julgamento. Mas então, algo aconteceu. Uma voz suave a tirou de seus pensamentos. Você está bem? Isabela virou o rosto para ver de onde vinha a pergunta. Caio Menezes, um homem de aparência simples, estava ali. Ele tinha cerca de 35 anos. Com um sorriso gentil, mas carregado de tristeza. Ele estava com sua filha, Lívia, uma menina de 9 anos. E os dois observavam Isabela com uma expressão de preocupação genuína. Caio não parecia ter pressa. Não parecia ansioso para sair daquele momento. Ele apenas observava, com os olhos cheios de compreensão. Isabela não sabia o que responder. Ela queria gritar, queria explodir em lágrimas. Mas tudo o que conseguia fazer era olhar para ele, como se esperasse algo que pudesse aliviar sua dor. Mas ao invés de tentar corrigir a situação ou dar uma resposta simplista, Caio se aproximou com calma e sentou-se ao seu lado. Ele não falava nada. Não oferecia palavras vazias de consolo. Ele apenas estava ali, em silêncio, compartilhando o momento com ela. A presença dele era estranha, mas reconfortante. Pela primeira vez naquele dia, Isabela não se sentia julgada. Caio a olhou como se fosse uma pessoa, uma mulher que estava sofrendo, mas que merecia ser vista como alguém normal. Não uma mulher com uma deficiência, mas uma mulher que estava lidando com a dor. E isso era o que importava. Lívia então se aproximou e, com a curiosidade natural de uma criança, disse algo que Isabela nunca esqueceria. Você parece uma princesa. Isabela não sabia o que responder. Ela olhou para a menina, com os olhos ainda cheios de lágrimas, e sentiu algo que nunca havia sentido antes. Alguém a estava vendo de uma forma diferente. Não como uma mulher em uma cadeira de rodas, não como a noiva abandonada, mas como uma pessoa que ainda tinha valor. Aquelas palavras, simples e inocentes,
começaram a quebrar algo dentro dela. Não havia pena, não havia vergonha, apenas um olhar puro e sem julgamentos. Era como se Lívia tivesse dito o que Isabela precisava ouvir, que ela ainda era valiosa. Caio e Lívia começaram a conversar com Isabela, e, embora o que eles dissessem fosse simples, falando sobre os animais de estimação de Lívia e as coisas que ela fazia no fim de semana, havia algo de profundamente curativo naquelas palavras. Isabela não sabia se era a criança falando ou a tranquilidade de Caio, mas ela sentiu pela primeira vez, desde o abandono, que talvez ela não estivesse sozinha, que talvez houvesse alguém disposto a vê-la como ela realmente era. Caio se manteve em silêncio durante a maior parte da conversa. Ele sabia que não havia palavras que pudessem aliviar a dor de Isabela naquele momento. Mas ele sabia também que ela não precisava de palavras. Ela precisava de companhia. Precisava de alguém para ouvi-la, para simplesmente estar ali. Às vezes, o silêncio é mais curativo do que qualquer discurso. Eu sei que não posso consertar isso agora, Caio disse finalmente, depois de um longo período de silêncio. Mas saiba que você não está sozinha. Eu estou aqui. Se você precisar de algo, as palavras de Caio penetraram profundamente no coração de Isabela. Não era o que ela esperava ouvir, mas de alguma forma, eram as palavras que ela precisava ouvir. A presença dele ali, sem pressa, sem expectativas, foi a coisa mais reconfortante que ela já tinha experimentado. Eu não sei o que fazer, Isabela murmurou, os lábios tremendo. Eu me sinto tão vazia. Caio não disse nada. Ele apenas fez um gesto suave, como quem diz que está lá para ela, sem pressa de resolver nada. Ele não estava ali para mudar o mundo dela, mas para acompanhá-la, para ser uma presença confiável no meio da dor. Isso era tudo o que ela precisava naquele momento. A noite avançava, e o casamento que nunca aconteceu começava a se desfazer em memórias perdidas. Mas Isabela sentiu, pela primeira vez, que poderia continuar. Não sabia como, não sabia quando, mas ela sabia que, com o apoio de Caio e Lívia, ela poderia encontrar uma maneira de reconstruir sua vida. Caio se levantou e fez um gesto para Isabela. Vamos, eu te ajudo a sair daqui? Isabela olhou para ele, sentindo um misto de gratidão e insegurança. Mas ela aceitou a mão dele. Ela sabia que não poderia fazer isso sozinha. Ela precisava de ajuda, de apoio, e ele estava ali, oferecendo exatamente isso. E, naquele momento, ela não se sentiu mais como a mulher abandonada, a mulher sem valor. Ela sentiu que ainda havia espaço para ela, que ela não era uma carga. Enquanto Caio e Lívia a acompanhavam, Isabela sentiu uma leveza que não sentia há muito tempo. A dor ainda estava lá, mas algo havia mudado. Não era mais o fim do mundo. Era o começo de algo novo. Algo que ela ainda não entendia, mas algo que ela estava disposta a explorar. Os dias seguintes ao casamento, que nunca aconteceu, foram pesados. Isabela tentou se convencer de que, ao menos, a dor de ser rejeitada teria passado mais rápido se ela se permitisse chorar e seguir em frente. Mas a verdade era que, mesmo com o tempo, a perda do que poderia ter sido pesava em sua alma, e ela não sabia como lidar com isso. A sensação de abandono, a dor do desprezo, era algo que ela não podia simplesmente deixar para trás. Mas, de alguma forma, ela não estava sozinha. Nos dias que se seguiram, Caio manteve contato com Isabela. Ele não era aquele tipo de pessoa que se oferecia para ajudar apenas por compaixão momentânea. Ele mandava mensagens, perguntava como ela estava, sem pressionar, apenas mostrando que se importava. Ele respeitava seu tempo. Sabia que não era fácil, mas ainda assim estava ali, pronto para apoiar quando ela estivesse pronta. Isabela sentia-se estranha ao responder, especialmente porque ela não estava acostumada a ter esse tipo de atenção de alguém. Ela havia crescido acreditando que deveria ser forte, que deveria carregar suas próprias dores sozinha. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que algo estava mudando dentro de si. Ela ainda não estava completamente pronta para confiar em Caio, mas a presença dele, mesmo que distante, dava-lhe um conforto que ela não imaginava ser possível. Foi em um domingo chuvoso, cerca de uma semana depois do casamento, que Isabela decidiu dar o primeiro passo para se reerguer. Ela estava em sua casa, sozinha, olhando pela janela,
a chuva que batia suavemente no vidro. Seus pensamentos eram turbilhões. O medo de ser uma pessoa inacabada. O medo de nunca ser amada como antes. O medo de que sua vida nunca mais fosse a mesma. Mas então, ela olhou para o telefone. O número de Caio estava ali, em sua lista de mensagens, esperando uma resposta. Oi, Isabela. Só queria saber como você está. Se precisar conversar, estou aqui. Ela olhou para a mensagem por alguns minutos, hesitando. Era uma decisão simples, mas ao mesmo tempo, a decisão mais difícil que ela poderia tomar. Finalmente, ela respirou fundo e digitou. Oi, Caio. Estou bem. Só, tentando processar tudo, não sei o que fazer. Mas obrigado por perguntar. A resposta de Caio não demorou a chegar. Tudo bem. Não há pressa. Eu só queria saber se você sabia que não precisa passar por isso sozinha. Essas palavras tocaram algo profundo nela. Não era a primeira vez que alguém lhe dizia isso, mas havia algo na forma como Caio as dizia. Sem pressa, sem cobrança, sem expectativas. Ele apenas estava ali. E isso fez toda a diferença. Nos dias seguintes, Isabela foi aos poucos começando a sair de casa. Ela começou a fazer pequenas mudanças, coisas simples, como reorganizar os móveis da sala, colocar algumas plantas no apartamento, coisas que ela nunca teria pensado em fazer antes. Ela ainda não sabia o que queria para o futuro, mas sabia que precisava dar o primeiro passo. No sábado seguinte, Caio convidou Isabela para um café. Ele sabia que ela ainda estava lidando com a dor, mas ele queria ser alguém com quem ela pudesse conversar, sem pressões, sem julgamentos. Ele sugeriu um lugar tranquilo, perto do parque, onde ela poderia se sentir à vontade. Lívia, como sempre, estava com ele, como um raio de sol que parecia iluminar qualquer lugar por onde passava. Isabela aceitou o convite. Ela não sabia se estava pronta, mas a necessidade de sair de casa, de respirar um pouco de ar fresco, de tentar recuperar um pedaço de si mesma, foi o suficiente para convencê-la a ir. Quando ela chegou ao café, encontrou Caio e Lívia já esperando por ela. Caio estava com um sorriso simples e acolhedor no rosto, enquanto Lívia segurava uma caneca com a mão, balançando-a de um lado para o outro, sem parar de falar sobre a escola e seus novos amigos. Oi, Isabela! Lívia exclamou ao vê-la, sua energia vibrante contrastando com a tristeza que Isabela ainda carregava. Você já tomou café com chocolate? Aqui é o melhor! Isabela sorriu, apesar de tudo. Aquela criança tinha uma capacidade incrível de fazer com que qualquer ambiente se tornasse mais leve. Quando se sentou à mesa com eles, Caio a olhou com uma expressão suave, mas sua presença não era invasiva. Ele a respeitava, e isso, para Isabela, significava muito. Eu não sabia se viria, Isabela começou, tentando quebrar o gelo, mas acho que precisava disso. Não sabia como começar a mudar. Caio olhou para ela e, sem pressa, respondeu. Não há problema em não saber. Às vezes, tudo o que precisamos é de um pequeno empurrão para dar o primeiro passo. Lívia continuava a falar sobre a escola, sobre seus novos amigos e sobre como ela estava ansiosa para fazer um projeto sobre animais na aula de ciências. Isabela começou a se envolver na conversa. Mesmo que timidamente, ela percebeu que, pela primeira vez em semanas, ela não estava sozinha na sua dor. Ela estava com pessoas que se importavam com ela, sem pressa de resolver suas emoções, sem tentar mudar sua dor. Apenas ouvindo e estando ali, a conversa fluiu, e ao longo do café, Isabela sentiu uma leveza que não sentia há muito tempo. Ela não estava mais se sentindo isolada, não estava mais se sentindo como uma mulher quebrada. Ela estava apenas ali, com Caio e Lívia, vivendo o momento. Ao final do café, Caio sugeriu que eles dessem uma caminhada pelo parque. O tempo estava agradável, e ele achava que seria bom para Isabela respirar um pouco de ar fresco. Ela aceitou, e os três caminharam juntos, sem pressa, apenas conversando sobre coisas simples e divertidas. Lívia, com sua energia contagiante, fez a caminhada muito mais alegre do que Isabela jamais imaginara. Enquanto caminhavam, Isabela olhou ao redor, vendo as pessoas passeando, as crianças brincando, os casais de mãos dadas. Ela se perguntou se ela ainda poderia ter uma vida assim. Uma vida normal,
onde ela não fosse vista apenas como alguém com uma deficiência, mas como uma pessoa com sonhos e desejos, como qualquer outra pessoa. Ela sabia que seria um longo caminho, mas talvez, apenas talvez, ela ainda pudesse encontrar sua felicidade novamente. Foi durante aquela caminhada que Isabela sentiu algo que ela não sentia há muito tempo. Esperança. Ela não sabia onde isso a levaria, mas pela primeira vez em muito tempo, ela começou a acreditar que a dor não precisava definir o resto de sua vida. Ao final da tarde, quando se despediram, Caio colocou a mão gentilmente no ombro de Isabela e disse: "Você está fazendo o melhor que pode. Não apresse as coisas, mas também não tenha medo de seguir em frente." Isabela sorriu, um sorriso genuíno, embora ainda tímido. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas ela estava começando a entender que não precisava enfrentar tudo sozinha. Ela tinha as pessoas certas ao seu lado, agora, e isso por si só já fazia toda a diferença. Isabela acordou naquele dia com uma sensação estranha, como se o peso do mundo tivesse diminuído um pouco. Não era uma sensação de felicidade completa, mas uma leveza que ela não sentia há muito tempo. Ela ainda sentia a dor de ter sido abandonada, de ser deixada para trás por Rafael no dia que deveria ter sido o mais feliz de sua vida. Mas havia algo em seu coração que estava começando a mudar. Não era uma transformação instantânea, mas um pequeno passo. E, para ela, esse passo já era um grande avanço. Nos dias que seguiram, ela foi se permitindo aos poucos sair da bolha que havia criado ao redor de si mesma. Ela havia passado tanto tempo presa em sua dor que mal percebera o quanto ela havia se isolado do mundo. Mas com a ajuda de Caio e Lívia, ela começou a redescobrir as pequenas coisas da vida. Um café quente pela manhã, o som da chuva batendo na janela, o cheiro das flores que ela havia plantado no pequeno jardim de seu apartamento. Esses momentos simples começaram a reacender algo dentro dela. Algo que ela achava que havia perdido. Foi Caio quem sugeriu que ela voltasse a trabalhar. "Você sempre amou o que fazia", ele disse em uma de suas conversas. "Por que não tentar voltar aos poucos? Eu sei que pode ser difícil, mas talvez seja um bom começo." Isabela hesitou. Mas, após algum tempo, ela concordou. Ela havia trabalhado como veterinária antes do acidente, e embora sua paralisia tivesse mudado sua vida, ela ainda amava os animais. Ela sentia que sua vida poderia ter um novo propósito. Talvez não o que ela havia imaginado, mas algo igualmente valioso. Então, Isabela começou a trabalhar em um abrigo de animais próximo. No começo, ela ajudava a cuidar dos animais e fazia tarefas administrativas, mas logo se viu se envolvendo mais com os bichinhos. Ela encontrou prazer em cuidar deles, em ajudá-los a se curar e encontrar novos lares. Algo nela começou a se aquecer novamente. Ela não era mais uma mulher quebrada, mas uma mulher em processo de reconstrução. Lívia, como sempre, estava por perto, trazendo uma alegria contagiante para cada momento. A criança fazia Isabela rir com suas histórias sobre a escola, sobre seus amigos e suas travessuras. Caio também continuava a apoiá-la. Ele a visitava frequentemente. E, embora nunca fosse intrusivo, ele estava sempre presente, oferecendo ajuda quando necessário, mas respeitando o tempo dela. Foi em um sábado à tarde, cerca de 3 meses após o casamento de Isabela, que Caio finalmente tocou no assunto que ela havia evitado por tanto tempo. Eles estavam sentados no pequeno banco do parque, observando Lívia brincar com um cachorro em uma das áreas destinadas aos animais de estimação. A luz suave do fim da tarde tocava as folhas das árvores, e tudo parecia tranquilo. "Isabela", Caio começou com uma voz suave, "eu vejo o quanto você tem se esforçado para seguir em frente. Eu sei que as coisas não são fáceis, mas estou aqui, não apenas como um amigo, mas eu não posso deixar de sentir algo por você." Isabela olhou para ele, surpresa. Ela não sabia o que dizer. Durante todo esse tempo, ela havia ficado tão focada em sua dor que não tinha realmente dado espaço para os próprios sentimentos. Ela sabia que Caio estava ali por ela, mas o que ele estava dizendo agora era algo que ela não havia esperado. Ela havia passado tanto tempo se sentindo rejeitada, com medo de que ninguém mais pudesse amá-la,
que a ideia de ser amada novamente a assombrava. Caio, eu não sei se posso... Não precisa saber agora, ele interrompeu, com um sorriso gentil. Ei, eu entendo. Não quero pressionar você, mas quero que saiba que estou aqui para o que precisar. Se quiser dar um passo a mais, eu estarei ao seu lado. Aqueles minutos de silêncio entre os dois pareciam durar uma eternidade. Isabela olhou para o chão, para as folhas caindo suavemente ao redor. O vento trouxe uma sensação de frescor, e por um momento ela fechou os olhos e simplesmente respirou. Ela sabia que havia algo ali, algo que ela não podia ignorar. Ela sabia que ainda havia muito a curar, mas a ideia de que alguém a amava sem esperar nada em troca a tocava profundamente. Preciso de tempo, Isabela finalmente disse, com uma voz suave, mas firme. Eu ainda estou me encontrando, Caio. Eu não posso me entregar a algo agora, mas eu sei que você está sendo sincero, e isso significa mais do que você imagina. Caio sorriu, não com tristeza, mas com uma aceitação tranquila. Eu entendo, Isabela. Eu só quero que você saiba que se um dia quiser, eu estarei aqui. Naquela tarde, algo mudou em Isabela. Não era que ela tivesse decidido que estava pronta para um novo amor, mas ela finalmente entendeu que não estava mais quebrada. Ela havia sido ferida, sim, mas agora estava reconstruindo sua vida. E talvez, só talvez, o amor fosse uma parte do processo, mas não mais uma necessidade desesperada, algo que ela buscava para preencher um vazio. O amor agora era uma escolha, não uma obrigação. Com o passar das semanas, Isabela começou a se abrir mais, não apenas para Caio, mas para o mundo ao seu redor. Ela se aproximou de outros voluntários no abrigo, começou a conversar mais com as pessoas e a redescobrir o prazer de estar entre os outros. Ela encontrou prazer nas pequenas vitórias diárias. Terminar um projeto no trabalho, ajudar a encontrar lares para os animais resgatados. Ou até mesmo passar uma tarde com Lívia e Caio, rindo e conversando sobre trivialidades. O processo de cura não foi rápido, mas foi constante. Isabela começou a perceber que, embora a vida dela tivesse mudado de uma forma que ela não poderia controlar, ela ainda tinha o poder de escolher como queria viver. Ela escolheu viver com gratidão o meme. E depois, ela decidiu que estava pronta para algo mais. Não era que ela tivesse superado todas as suas inseguranças, ou que estivesse completamente livre de medos, mas ela sabia que tinha dado um grande passo. Ela aceitou o convite de Caio para um jantar simples. E naquela noite, quando se sentaram à mesa, ela se sentiu mais leve do que nunca. Eu ainda não tenho todas as respostas, Isabela disse a Caio, mas estou disposta a tentar. Caio olhou para ela com um sorriso, o tipo de sorriso que falava de compreensão e paciência. E isso é tudo o que eu peço. Enquanto comiam, o riso de Lívia ecoou pelo restaurante. E Isabela se pegou sorrindo com ela. A vida, de alguma forma, estava acontecendo de novo. Um ano havia se passado desde o dia que Isabela jamais esqueceria. O dia em que seu mundo parecia desmoronar. O dia em que ela foi deixada no altar. Rejeitada por alguém que dizia amá-la, apenas por não poder mais andar. O dia que a fez sentir como se a sua vida estivesse irremediavelmente quebrada, como se fosse impossível se reerguer. Mas ali estava ela, um ano depois, mais forte do que nunca, mais inteira do que jamais imaginou ser possível. A vida de Isabela havia mudado profundamente nos últimos 12 meses. Ela se permitiu seguir em frente de maneira lenta e cuidadosa. Não porque a dor tivesse desaparecido, mas porque ela decidiu não deixar que a dor definisse quem ela era. Ela descobriu que o sofrimento fazia parte da jornada, mas não precisava ser o ponto final. Em vez disso, ela escolheu ver cada dificuldade como uma oportunidade para crescer, para aprender mais sobre si mesma e sobre a vida que ela poderia criar. Mesmo depois de uma perda tão devastadora, Isabela agora trabalhava em tempo integral no abrigo de animais, algo que a fazia sentir que estava realmente contribuindo para o mundo. Ela adorava cada momento que passava cuidando dos animais, ajudando-os a encontrar novos lares. E sabia que aquilo lhe dava um propósito renovado. Ela não se via mais como uma mulher paralisada, mas sim como uma mulher forte, capaz de fazer a diferença, não só na vida dos animais, mas na vida de outras pessoas. No último M,
Ela até começou a dar palestras sobre superação e a importância de não desistir, independentemente dos obstáculos. Seu trabalho no abrigo e sua nova paixão pela causa animal se tornaram um reflexo da transformação que ela havia vivido. Cada palestra era uma chance de mostrar para os outros que não há limite para o que podemos alcançar. Não importa o que nos aconteça na vida, mas a transformação. Isabela não se limitou ao trabalho e à sua própria cura interna. Ela também experimentou uma mudança no que dizia respeito ao amor. O relacionamento com Caio evoluiu ao longo do tempo, mas de uma maneira que Isabela jamais havia imaginado. Ao longo do ano, eles continuaram a se aproximar. Ela finalmente foi capaz de olhar para ele, não com o peso da dor do passado, mas com os olhos de alguém que via o amor com novos olhos. Isabela não se precipitou. Ela não se apressou a decidir se estava pronta para seguir em frente com um novo relacionamento. Mas com Caio, ela sentiu que estava finalmente fazendo as escolhas certas. Não porque ele a completava, mas porque ela estava inteira o suficiente para escolher amar novamente. Eles começaram a sair juntos mais vezes. E embora o amor não tenha sido algo imediato, ela percebeu que havia algo genuíno entre eles. Caio não estava ali para consertá-la. Ele estava ali para caminhar ao lado dela como parceiro, como alguém que respeitava o espaço e o tempo dela, mas que também a amava de uma forma tranquila e cheia de paciência. Eles tinham conversas profundas sobre tudo, sobre o passado de Isabela, sobre as perdas, sobre o que significava construir uma vida nova após um trauma. No entanto, o ponto culminante dessa transformação foi em uma noite tranquila, no pequeno apartamento de Isabela. Eles estavam sentados no sofá, olhando fotos antigas de quando ela era mais jovem, quando ainda sonhava com a vida perfeita que ela imaginava ter. Isabela, com uma xícara de chá nas mãos, olhou para Caio e disse, com um sorriso tímido: "Eu nunca imaginei que conseguiria chegar até aqui. Nunca pensei que um ano depois eu estaria tão bem. Eu nunca pensei que poderia confiar em alguém de novo. E agora aqui estou, com você." Caio sorriu e segurou a mão dela, com carinho. "Você sempre foi capaz disso, Isabela. Eu só estava esperando você perceber isso. Eu estarei sempre aqui, ao seu lado, no seu tempo." Naquele momento, Isabela soube que o amor não se tratava de uma reconstrução apressada, nem de se agarrar a uma ideia romântica. O amor, ela percebeu, era uma escolha diária, uma escolha que exigia paciência e confiança. Ela escolheu amar, não porque estava buscando preencher um vazio, mas porque agora ela se via como alguém digna de amor, alguém que havia aprendido a se amar primeiro. Nos meses seguintes, Isabela e Caio continuaram sua jornada juntos. Eles se apaixonaram de uma forma lenta, gradual, mas sólida, baseada em uma amizade verdadeira e no entendimento profundo do que significava amar alguém com paciência. Não havia pressa para o futuro. Eles estavam vivendo o presente, construindo uma base sólida que seria capaz de resistir ao teste do tempo. A relação deles não era perfeita, mas era real, e isso significava um mundo para Isabela. Ela sabia que não precisava de um amor idealizado, mas de um amor que fosse verdadeiro, que respeitasse suas necessidades e suas limitações. Ela encontrou esse amor em Caio, e com ele, ela aprendeu que a verdadeira felicidade não vinha de perfeição, mas da aceitação mútua e do crescimento conjunto. Quando o aniversário de 1 ano de sua separação com Rafael chegou, Isabela decidiu que era hora de fazer algo simbólico. Ela foi ao local onde tudo aconteceu, àquela igreja onde ela fora deixada no altar. Não com raiva, mas com paz no coração. Lá, ela sentou-se por um tempo, simplesmente olhando ao redor e refletindo sobre sua jornada. Ela sabia que esse lugar havia sido o cenário de sua maior dor, mas também sabia que agora era onde ela poderia finalmente deixar o passado para trás. Ela fez uma promessa a si mesma. Naquele momento, não seria mais a mulher que foi deixada, a mulher quebrada. Ela seria a mulher que se reconstruíra, que encontrou força e coragem para viver sua vida plenamente, sem arrependimentos, sem ressentimentos. Ela se levantou e caminhou para fora da igreja, sentindo uma sensação de liberdade, como se finalmente estivesse pronta para deixar o passado no passado e continuar escrevendo sua própria história,
Ao voltar para casa naquela noite, Isabela se encontrou com Caio e Lívia, que a estavam esperando para uma pequena celebração. Ela olhou para Caio e sorriu. Eu não poderia ter feito isso sem você. Caio apertou a mão dela e respondeu. Eu só estava aqui para te apoiar, Isabela. O resto foi tudo você. Você se reconstruiu. Ela olhou para Lívia, que estava empoleirada no sofá com um grande sorriso. Agora você tem uma família, Lívia disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isabela olhou para os dois, sentiu seu coração se aquecer e se deu conta de algo que não havia percebido antes. Ela já tinha tudo o que precisava. Ela tinha amor, tinha família, tinha sua independência e sua força. Ela não era mais aquela mulher frágil que havia sido abandonada no altar. Ela era alguém que havia reconstruído sua vida com suas próprias mãos. E agora, ela estava pronta para viver, para escrever sua própria história, sem o medo de ser rejeitada, sem o peso do passado, porque ela sabia, mais do que nunca, que o amor começa dentro de nós mesmos.